Amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos começar aqui hoje nosso estudo da lição número 8 da Escola Bíblica Dominical. Dia 24 de maio de 2020, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Estaremos reunidos, normalmente se não fosse o distanciamento social, mas por esse motivo, então, estamos enviando esse vídeo. Essa é a primeira parte do estudo. Depois teremos uma segunda parte. Textual: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pé de esquina. Efésios 2:20. Verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos apóstolos, do testemunho dos profetas. Leitura bíblica em classe: Efésios 2:20-22, Mateus 7:24-27. Efésios 2. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O objetivo geral do autor da lição é ensinar que Cristo é a base da igreja, e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Vamos aqui à nossa introdução. Por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Estudamos isso na lição passada. O muro da separação caiu, isso vai ser dito aqui daqui a pouco quando fala do templo, entre gentios, judeus e gentios, Deus, através de Cristo, formou a sua igreja. O apóstolo Paulo compara com um edifício em construção, outra metáfora que vai ser bastante usada aqui nesta lição. Pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas. Lá no meio da lição nós vamos ver o significado de pedra angular e também esse fundamento do ensinamento dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim é o propósito divino que sejamos templo santo do Senhor, morada do Altíssimo. Nesta lição estudaremos cada um desses aspectos. Um edifício espiritual. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. 1 Reis 8, 16 e 20. A proibição dos estrangeiros acessar o templo era um motivo de inimizade entre os judeus e gentios. Estudamos isso semana passada, versículo 14 do capítulo 2. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Capítulo 2, verso 18 e 19. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. O que quer dizer esse ponto aqui? No início da adoração, que vamos ver lá, vamos ver Abel e Caim ofereceram uma oferta ao Senhor. Deus se agradou da oferta de Abel, não se agradou de Caim. Entendemos que era não por ser oferta X ou oferta Y, mas por ser a maneira como foi ofertada. E ali diante, vemos vários homens oferecendo sacrifício a Deus, especialmente Abraão, quando entra em Canaã, muitas vezes ele oferece sacrifícios, outros seus filhos também. Não havia lei, não havia templo, não havia nada. E aí Deus, então, lá na frente, manda Moisés, no deserto, construir o tabernáculo, e ali havia um lugar onde as pessoas entravam, só os judeus, só os hebreus, o pátio. Depois havia o lugar santo, onde entrava só o sacerdote, e o santo dos santos, onde estava a arca do Senhor, e ali só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para oferecer sacrifício, mas não havia templo.
Mais adiante, Davi tem o intuito de construir um templo, Deus não permite, mas diz que seu filho construir, quando Salomão vem a ser, então, rei no seu lugar, todas as condições são dadas, Davi preparou todo o material, ou grande parte do material para ele, Deus abençoou que ele teve paz, não houve guerras, e aí ele construiu aquele magnífico templo para adoração. Mas a adoração naquele tempo era feita de maneira diferente. As pessoas viviam nas suas cidades em Israel e uma vez ao ano, ou algumas vezes, né, dependendo das festas, iam lá para fazer os seus sacrifícios. Aqueles que moravam longe. Quem estava em Jerusalém estava ali, mas quem morava mais distante não estava sempre no templo. E o templo era o central. Ali estava a arca, ali estava um sacerdote, a adoração era feita assim, e os gentios não podiam participar, a não ser que eles aceitassem o judaísmo e se convertessem, se tornassem prosélitos ou novos convertidos e se circuncidassem. Aí o que aprendemos na lição passada. Havia essa barreira. Quando Cristo vem, nessa nova aliança, nesse novo santuário que vamos estudar, essa questão de templo perde a sua... Um templo central que vai se reunir perde a sua validade. Ah, pastor, mas hoje não tem que ter templo, salão de culto? Não, tranquilo, temos que ter, reunimos-nos, mas a gente tem que sempre lembrar que nós somos igreja aonde nós estivermos. Santuários cristãos que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Salomão disse na sua oração em 8:27, Senhor, construí esse templo maravilhoso, né? Admirado por muitas pessoas, mas conter a Deus não tem, nem a terra. Deus é maior do que tudo que ele criou, maior que o universo. E depois reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. O homem cismou que ele vai fazer um santuário e ali Deus vai estar ali confinado naquele lugar. Muitas falsas religiões pensam assim, mas não. Nosso Deus, o Deus verdadeiro, Deus vivo, Criador do céu e da terra, que está escrito aqui. Tanto Salomão disse, como Estevão disse, como está repetido depois em Atos 17:24, que o templo feito por mãos humanas não pode conter a Deus. Desse modo, veja bem, os crentes judeus, os gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita. 1 Coríntios 3,16. Deus habita em nós somos templo onde nós estivermos. Precisamos viver isso. Somos pedras vivas em um edifício espiritual. Veja que a introdução fala dessa construção. E aí eu digo até para o irmão, te ajudará a entender um pouco mais essa questão. O pastor Zé Manuel esteve pregando ontem no Facebook e os irmãos que têm acesso lá ao Facebook e ao Facebook do pastor Zé Manuel pode ver, ele pregou sobre a questão dos alicerces aqui, Mateus 7, 24-27, nesse texto aqui, nessa ideia aqui, onde ele falou e nos traz uma lição muito importante sobre como devemos ser alicerçados. O alicerce, Cristo, fundamentado na palavra, vai te ajudar muito a entender, inclusive, essa lição. Pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. É traduzida como pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo de Jerusalém foi encontrado um monolito, ou monólito, não sei assim como se diz, com cerca de 12 metros de comprimento. Aqui no final da lição diz, monólito, pedra de grandes proporções. Imagina, 12 metros de comprimento. Pedra principal. E isso é importantíssimo nós falarmos. Deveria falar aqui, ele está falando do templo, depois ele vai falar de Cristo. Todas as construções, a Bíblia fala isso, e a história também fala isso, uma pedra, onde toda a construção ela estava, como diz aqui, canto do prédio, sustentava, firmava e unia toda a estrutura. É interessante isso, firmar e unir toda a estrutura. Aquela pedra sustentava tudo. Por isso, e nós vamos ver aqui no ponto 4, não podemos colocar outro alicerce, outro fundamento. Vamos ler até o 4, que o 3 e o 4 estão muito bem ligados aqui para comentar.
Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina, Salmo 118, versículo 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina em Marcos 12:10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal, Atos 4:11 e 1 Pedro 2:7. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Não dá para colocar outro fundamento. Às vezes eu falo na igreja, irmãos, estamos aqui, né? Vários instrumentos para podermos estudar. Constituição da Igreja Metodista Pentecostal, 40 artigos de fé. É importante? É importante que nós lemos e estudemos. Mas, meu irmão, não é o principal de tudo. A Constituição é feita baseado na interpretação bíblica, mas não é a Bíblia. Temos aqui a lição da Escola Dominical maravilhosa. Oramos sempre para esses homens que escrevem as lições, a CPAD, que as publica, tudo mais, mas também a lição não é a palavra de Deus. Temos livros maravilhosos para lermos, importantíssimos. Eu tenho aqui na minha casa uma biblioteca com vários livros, inclusive muitos deles antigos. Na igreja temos uma biblioteca, na igreja de Caxias formada com vários livros, mas não é a palavra de Deus. Então o que não pode faltar a nós diariamente é a leitura da palavra de Deus. Porque aí nós vamos entender e aprender o que Cristo ensinou. Ele é a pedra, não podemos colocar outro fundamento. Pastor, ele não é fundamento de nada. E nenhum pastor e nenhum líder religioso. A própria instituição, denominação, não é fundamento de nada. Fundamento, a pedra angular é Cristo. Porque, é como diz o ponto 3, ela está colocada no canto do prédio para sustentar o alicerce. Firmar, unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. É assim que funciona. Cristo é o alicerce. Ele está ali para firmar a igreja que cresceu sobre esse alicerce. E a igreja não é uma denominação, é a igreja de Cristo. Para unir esta mesma igreja. Nós estamos unidos porque eu não sou unido, e eu vou falar uma coisa meio forte, eu não sou unido por causa do nome metodista pentecostal. Muitos já entraram na metodista pentecostal e já saíram e outros ainda irão entrar. Não é a igreja metodista pentecostal, mas ela é importante, nós estamos aqui, louvamos a Deus nela, é a igreja que Deus me separou para pastorear, mas o importante é Cristo, quem nos une é Cristo. Estamos unidos por Cristo, estamos sustentados por Cristo. A nossa segurança é Cristo, somente Ele. E vamos ver aqui a partir do ponto seguinte, a importância da doutrina dos apóstolos, do ensinamento deles, que é a palavra de Deus. Terminamos essa primeira parte do estudo, depois vamos ter a segunda para abençoar a tua vida, em nome de Jesus.